Então, irmãos, vamos nesta manhã, neste culto matinal, dar continuidade à reflexão, à mensagem a respeito das bem-aventuranças, onde que até que ele venha, até que Jesus Cristo, nosso Salvador, volte para buscar a sua igreja, buscar o seu povo separado por ele e para o seu louvor. Nós temos muitas ações, muitas tarefas, muitas missões a serem cumpridas. E uma delas que nós temos aprendido durante esses dias, onde o nosso pastor Luiz Faustino deu início, é sobre as bem-aventuranças que se encontram em Mateus capítulo 5. E já falamos dessas bem-aventuranças, que somos bem-aventurados se nós tivermos um coração manso, somos bem-aventurados se nós chorarmos, apresentarmos ao nosso Deus o nosso coração sincero, um coração quebrantado e um coração que reconhece que é pecador e que depende da misericórdia do Senhor. E hoje nós vamos refletir o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 6, com o auxílio do nosso irmão, já está na tela, que somos bem-aventurados, todos nós que um dia entregamos nossas vidas ao Senhor, que abrimos o nosso coração a Deus, nós seremos bem-aventurados, porque nós estaremos apresentando a fome e a sede de justiça, e assim nós seremos fatos. Então, Mateus capítulo 5, que é o nosso versículo-chave desta manhã, que já se encontra aí na tela, e eu vou pedir, com o auxílio e ajuda de todos os nossos irmãos, o auxílio e ajuda da igreja, que possamos ler juntos, como temos aí uma versão, que é a versão atualizada. Vamos ler todos juntos? Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5 e 6. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e soberano Pai, ao Senhor que pertence à salvação, ao Senhor Deus que tem o dom da vida, ao Senhor, ó Pai, que tem nos preservado as nossas vidas, tem cuidado de nós, ao Senhor que tem nos ensinado através de suas sagradas escrituras e que tem nos guiado, nos conduzido através do seu Santo Espírito. Assim nós o louvamos, ó Pai, e bendizemos ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu mais uma semana, onde nós tivemos aí a nossa dedicação aos nossos trabalhos, aos estudos, àqueles que estão estudando. Tivemos oportunidades para exercer a nossa cidadania, cumprindo os nossos deveres. E hoje, nesta manhã, ó Deus, nós o louvamos porque o Senhor nos concedeu esse dia para estarmos aqui em sua casa, nesta casa de oração, junto com os nossos irmãos, aprendendo de sua palavra, primeiramente, através da escola dominical. Louvamos ao Senhor e que esse louvor, essa adoração, sempre, ó Deus, sejam apresentadas em espírito e em verdade, por nós, pelo seu povo, pelos seus filhos. E agora, ó Deus, humildemente, em nome de Cristo Jesus, pedimos mais uma vez a direção do seu Santo Espírito, para que a sua palavra venha nos nutrir, venha nos edificar, nos exortar, nos ensinar, de acordo com o seu querer. Usa, ó Deus, a cada um de nós que somos levantados pelo Senhor, para auxiliarmos no ministério onde o Senhor nos conduziu, neste lugar. Sejam os ministérios, ó Deus, que aqui se encontram, como Ministério de Jovens, Ministério de Crianças, Ministério de Som e Imagem, todos os ministérios que o nosso pastor hoje nos fez lembrar, que necessitam de auxílio, de ajuda. Levanta, ó Pai, jovens, homens e mulheres, para que possam auxiliar no seu trabalho, até que o Senhor volte, até que o Senhor retorne para buscar a sua igreja, que estejamos trabalhando, que estejamos, ó Deus, exercitando os dons e talentos que o Senhor nos presenteou pela sua graça e misericórdia. E assim nós te louvamos, agradecemos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 5, versículo 6, nos traz mais uma bem-aventurança, ou seja, mais uma edificação, uma exortação, um aconselhamento,
o quanto que nós, como igrejas, como servos do Senhor, como discípulos de Cristo, e na época em que foi escrito essa mensagem, o Senhor estava ali instruindo ainda os seus discípulos, aqueles que Ele mesmo os chamou, para que pudessem ser desenvolvidos, aperfeiçoados no conhecimento da palavra de Deus, e que não somente tornassem ou se tornassem conhecedores, mas que estes viessem a ter o entendimento e exercitando assim todo esse conhecimento que o próprio Senhor os apresentou. E quando nós falamos deste versículo de Mateus 5:6, a respeito das bem-aventuranças e que seremos abençoados, seremos felizes, esse é o significado, né, de bem-aventurados, aqueles que são felizes, são abençoados, quando nós apresentarmos verdadeiramente uma sinceridade em que nós temos fome e sede de justiça. E, consequentemente, quando nós tomamos essa ação, o resultado é uma bênção, a grande bênção do Senhor também, que é de que nós seremos fartos. Agora, quando pensamos em justiça, o que vem em nossa mente? O que para você significa justiça? Será que durante esses dias você presenciou ou você teve alguma atuação a respeito desse tema sobre justiça? Tanto em que você se sentiu justiçado ou injustiçado, ou você foi colocado à prova para exercitar a justiça. Agora, que justiça é essa? Será que existe diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus? O que é que os irmãos acham? Sim ou não? Tem diferença? Sim, né? Muita diferença, na verdade. Porque quando o homem natural, sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da palavra do Senhor, sem o entendimento das Sagradas Escrituras, ele pensa em justiça, ele entende que a justiça é algo que vai trazer um resultado positivo para ele. Quantos exemplos nós podemos apresentar aqui de algum fato que aconteceu, que ocorreu comigo ou com você, em que nós nos sentimos injustiçados e pensamos, eu quero justiça, eu preciso de justiça, tem que ser feita a justiça para comigo, porque agiram de maneira injusta, seja no meu trabalho, seja no meu lar, seja em um conflito familiar, não sei qual foi a situação que você vivenciou. Mas quando olhamos à luz da palavra de Deus, para entendermos de fato o que é justiça, e o que para nós, como para nós faz a diferença, a justiça de Deus. E essa é a única e verdadeira justiça que pode suprir as nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas emocionais, sentimentais, conjugais. Então, quando nós olhamos ao dicionário, o que significa justiça, diz que é uma qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito e justo. Agora, vamos olhar para a palavra de Deus. Justiça possui inúmeros significados nas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo enfatizou a justiça legal que percebemos através do trabalho redentor de Jesus Cristo. Isto certamente está presente em Mateus, como nós acabamos de ler. Ele se refere a Jesus como resgate por muitos também. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 28. E descreve a expiação em si. Porém, em Mateus capítulo 5, Jesus, ele descreve a justiça pessoal de seus discípulos, que renunciam a assassinato, ira,
adultério. Eles dão a seus opressores e amam seus inimigos. Discípulos sedentos também buscam a misericórdia, a pureza, a pacificação das próximas bem-aventuranças. Então nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, que a justiça que o próprio Senhor Jesus Cristo aqui estava se referindo, ensinando aos seus discípulos, que chega até nós hoje, é a justiça que vem de Deus. Uma justiça daquilo que é correto e justo diante dos olhos do Senhor, não aos olhos humanos. Porque se nós observarmos, naquela época, quando foi escrito esta passagem, este livro, como os demais evangelhos, estava vivendo a igreja naquele momento, naquele período, um tempo de opressão, onde que muitos dos discípulos, inclusive o próprio apóstolo Pedro, dentre outros, quando reconheceram Jesus Cristo como o Messias, como o Senhor e Rei, naquele mesmo momento esperavam que a justiça fosse feita para com a opressão que eles viviam, a opressão romana, por questões políticas, moral e ética. Inclusive estamos tendo aula ainda sobre este tema, ética cristã, e desde já quero lançar aqui o convite a você que ainda não pôde participar da nossa EBD, faça um esforço para estar conosco na próxima aula, no domingo, às 9h30 da manhã. Estamos ainda tendo esse estudo. Hoje tivemos aí a nossa irmã Anita, que nos trouxe essa lição e vai dar continuidade na próxima aula. Mas é um tema, um estudo muito importante, assim como os demais, e principalmente quando nós refletimos de fato o que é ética. E tem tudo a ver com justiça, com fazer o que é justo, fazer o que é correto. Então fica aí a dica, fica o convite, e que Deus continue abençoando aos nossos professores de todas as classes, seja a classe infantil, classe dos nossos jovens, adolescentes. Inclusive, parabéns aos nossos líderes da juventude, que estão desafiando os nossos jovens a trazer os estudos, é isso? Muito bem, parece que eles estão bem animados, bem empolgados. Estão todos ansiosos para trazer a próxima lição. E hoje o Marlon teve a oportunidade, Marlon, de trazer. Tudo bem aí, né? Está tranquilo? Está certinho? Controlou o nervosismo? Amém. Amém. Então, como é bom ver nossos jovens se desenvolvendo. E é isso, irmãos? Quanto mais nós nos envolvemos, mais nos desenvolvemos. Quanto mais nos envolvemos com a obra, com o ministério, mais nós crescemos. E que Deus esteja sempre abençoando e que esteja fortalecendo a nossa juventude também. Amém, irmãos? Mas continuando nossa reflexão deste tema sobre justiça, que nós seremos bem-aventurados quando nós apresentarmos uma fome e sede de justiça, e essa justiça temos entendimento que é a justiça de Deus, que prevaleça a vontade do Senhor, que prevaleça o seu querer, e que venhamos exercitar essa justiça de acordo com as Escrituras, com os ensinos que o Senhor tem nos dado. Então, quando lemos em Mateus 5, Jesus afirma que toda pessoa que tem fome e sede de justiça, ela será abençoada, ela será farta, ela será atendida. Fome e sede são duas necessidades básicas de todo ser humano. Quando olhamos para a fome e sede física, entendemos que isso é uma necessidade humana. Todo ser humano sente fome e sente sede. E quando ele sente essas necessidades, o seu corpo está pedindo para supri-las, e se não for suprida, se não for atendido, isso pode trazer consequências, podem trazer problemas de saúde, Então, essa é uma necessidade. Por isso que observamos como Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, e sempre sendo guiado pelo Espírito de Deus, nós percebemos que ele usava exatamente situações, condições simples, para que os seus ouvintes, a começar pelos seus discípulos, compreendessem o que ele queria ensinar, o que ele queria transmitir.
E assim entendemos que nós, hoje, como igreja, também temos que ter essa simplicidade no explicar, no anunciar aos que são professores, ministradores da palavra, quanto a nós que estamos recebendo essa porção, esse entendimento. Jesus diz que aqueles que têm fome e sede da justiça é que são felizes, porque serão saciados, serão fartos. Mas, e quanto a você que está aqui essa manhã? Você tem sede de justiça? Você tem fome e sede da justiça de Deus? Como que tem sido esses dias? Você tem se sentido injustiçado, mas tem pensado que essa falta de justiça, ela está relacionada à sua necessidade física ou sua necessidade espiritual? Durante esse período, ainda que estamos vivendo em nosso país, e tem sido bem turbulento, politicamente falando, né? Que não é o nosso foco aqui, mas vemos o quanto isso impacta no comportamento das pessoas, nas suas ações, no seu controle emocional. Quantas pessoas ficaram abaladas por situações que nós vivemos alguns dias atrás, e até hoje temos sentido esse impacto. Mas o que nós não podemos esquecer, irmãos, como salvos em Cristo Jesus, como servos de Deus, filhos amados, resgatados pelo amor de Deus, né? Pela sua misericórdia, infinita bondade, é que hoje nós não vivemos mais para este mundo. Nós não vivemos mais para este sistema, mesmo estando dentro dele, mesmo ainda vivendo neste mundo, já não somos mais do mundo, amém, irmãos? Então, quando nós pensamos em justiça, nós temos que pensar de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que Ele tem nos ensinado. Então, infelizmente, nós vamos vivenciar muitas situações ainda. Hoje mesmo na IBD falamos sobre a questão de que nós, como servos de Deus, como filhos amados do Senhor, nós ainda iremos passar, ou estamos passando, ou já passamos por tribulações, por aflições. E o texto que foi chave, o texto lido para nós foi Romanos capítulo 12, que nos traz em memória que nós, como cristãos, estamos sujeitos a tais situações. E dentre elas, a injustiças. Mas que essas situações, elas nos aproximem cada vez mais do Senhor. Sejam nos dias bons, ou sejam nos dias maus, somos do Senhor, vivemos para o Senhor. E temos que manter a nossa fé firmada na sua palavra. E crendo que a nossa esperança é no Senhor, na força do seu poder. Amém? Então, Jesus aponta para o fato de que ter fome e sede de justiça significa ter consciência de nossas mais profundas necessidades, de que é necessário prosseguir para o alvo até que elas sejam saciadas. Vamos ler o que diz em João, capítulo 4, versículo 14. João, capítulo 4. Nos fala sobre uma das necessidades que o ser humano tem e que o nosso próprio Salvador Jesus Cristo nos traz aqui um entendimento muito mais profundo do que uma necessidade humana, física, falando a respeito de uma necessidade espiritual, que afetará diretamente a nossa vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Falando sobre sede, nos diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Uma fonte de água. Quando eu e você decidimos abrir mão de nossa vida e abrimos o nosso coração para Cristo entrar e fazer morada, nós então encontramos uma fonte. Uma fonte que ela é infinita.
uma fonte que não tem fim. E onde que, nesta fonte, nós vamos encontrar uma água que vai definitivamente saciar a nossa sede. E muito além disso, além dela saciar a nossa sede, nos torna uma fonte também para jorrar para a vida eterna. Onde que nós vamos ser um canal dessa fonte para levar uma água da vida eterna para aqueles que ainda têm sede. Quantas pessoas nós conhecemos que, por falta do entendimento da palavra, por falta do contato com Deus, porque só vamos entender o que diz as Escrituras se estivermos ligados em Cristo Jesus, e aí através do seu Santo Espírito Ele nos dá esse discernimento, porque já conheci várias pessoas que gostam da leitura bíblica, que têm a Bíblia em casa e que fazem leituras diárias, mas apenas como um livro histórico, um livro poético, um livro que traz entendimento, informações a respeito da humanidade, mas que se não tiver ali o Espírito Santo para dar o discernimento, aquela mensagem não vai surtir o efeito. Enquanto a pessoa não abrir o seu coração, abrir a sua mente para receber a Cristo e aí ter o Espírito Santo para lhe dar esse discernimento, ela vai ler e reler e não vai entender. Vai ser uma leitura sem sentido. O objetivo não vai ser alcançado. Então, essa fonte que aqui o próprio Senhor Jesus Cristo apresentou, quando ele estava conversando com a samaritana, né, que proposital, Jesus Cristo sendo uma pessoa estratégica, né, sendo estrategista, ele exatamente naquela hora, naquele momento, naquele lugar, ele sabia que aquela mulher estaria ali. E ele já conhecia a vida daquela mulher. E sabia que através daquela mulher, ela seria uma fonte de água viva para outros que necessitavam desse conhecimento. Outros que tinham sede e fome, mas que estavam buscando em fontes erradas, onde não conseguiam saciar nem a sua sede e nem a sua fome. E quem sabe eu e você, ainda temos pessoas ao nosso redor, em meio à nossa família, em meio aos nossos amigos, colegas de trabalho, que continuam tendo essa sede. E como tem sido a minha atuação? Como tem sido a sua atuação? Já que hoje nós somos um canal dessa fonte. Hoje nós somos privilegiados em ter a nossa sede saciada. Mas quantas pessoas ao nosso redor estão clamando por água, clamando por sede? Quantas situações nós vimos recente de violências, em que quantos pais e mães estão até agora clamando por justiça, onde eles apresentam uma expressão de desgosto, sentimento de vingança, de ódio, de rancor, de ira, por causa da injustiça que fizeram para com eles. E somente em Cristo Jesus, eu, você e essas pessoas vão ser saciadas, porque Ele é a fonte da água que jorra para a vida eterna. Amém? Então, nós precisamos ter fome e sede de justiça, porque comemos do pão da vida e bebemos da água da vida que Ele nos dá. E falando em fome, nós lemos em João capítulo 6, versículo 51. João capítulo 6, versículo 51. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Salvador, afirma uma das suas qualidades, dos seus adjetivos, e como Ele sacia a nossa fome. João capítulo 6, versículo 51 nos diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pão.
que é o alimento principal, né? As duas necessidades básicas, pão e água. Se alguém tiver pão e água, ele vai viver por muito tempo, né? Não precisa ter o arroz, nem o feijão, a farofa. O Manaurá gosta muito de farinha, né, de peixe. Mas se tiver pão e água é o suficiente para viver. Viver bem, se manter nutrido. Agora, falando do alimento espiritual, Jesus Cristo aqui, ele se apresenta como aquele que sacia essa fome, que nos dá um alimento o suficiente para nutrir o nosso espírito, para nutrir os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas razões. Porque quando se fala em justiça, a razão do ser humano, do homem, é sempre fazer justiça com as suas próprias mãos. E essa justiça, ela não traz bom resultado. Pelo contrário, as suas consequências são cada vez desastrosas. Então, irmãos, compreendemos que ter fome e sede de justiça, quando nós apresentamos esse entendimento de que fome é essa, que sede é essa que o Senhor Jesus se refere, e como nós podemos ser fartos, aí sim compreendemos de fato a vontade do Senhor e a aceitamos. Porque não basta nós entendermos qual é a vontade do Senhor. Precisamos aceitá-la também. Na própria oração sacerdotal, Jesus Cristo nos ensinou. Estávamos comentando hoje em nossa EBD sobre esse texto, né, bíblico, onde Jesus Cristo apresenta a oração sacerdotal, que inicia assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a primeira atitude, primeira ação que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Primeiro tem que vir o reino do Senhor, a vontade dele em minha vida. E como eu tenho aceitado isso? Como você tem aceitado a vontade de Deus? Como você tem entendido a importância que é de que a vontade do Senhor seja feita em sua vida? Que o reino dele seja prioridade em sua vida, na minha vida. Será que nós temos essa compreensão hoje? Ou são apenas palavras anunciadas em uma oração? Pensemos nisso e que o Senhor nos ensine, através do seu Santo Espírito, a viver na sua dependência e colocar em prática aquilo que ele tem nos ensinado. Amém? Nós precisamos ter fome e sede de justiça, porque em Mateus, no capítulo 5, verso 6, ele nos chama de bem-aventurados. E no capítulo 25, do versículo 34, ele nos chama de benditos. Foi por causa dessa sede e dessa fome que podemos dar de comer a quem tinha fome, de beber e de beber a quem tinha sede. Tanto na dimensão mais emergencial e urgente, bem como e principalmente na dimensão de mudanças espirituais. Quem sabe durante esses dias alguém vai procurar você e vai demonstrar ter essa fome e sede. E o que você vai apresentar a ela? O que você vai dizer? Como você vai dar uma solução para essa pessoa? Porque hoje nós temos esse entendimento, esse conhecimento, mas o que estamos fazendo com ele? Porque esse é o propósito da igreja existir, irmãos. É nós recebemos o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, através do seu Santo Espírito, e sermos condutores, sermos compartilhadores desse conhecimento, para que assim a igreja do Senhor cresça, para que assim nós estejamos contribuindo para a volta do nosso Salvador. É o que nós aprendemos na última mensagem que foi transmitida pelo nosso pastor. O que diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, que nós temos que ansiar, ter aquela ânsia, o desejo que o nosso Salvador retorne, volte. Mas o que estamos fazendo para que isso aconteça? Qual tem sido a minha contribuição, a sua contribuição? Seja você na sua escola, você jovem, adolescente,
Você tem sido um canal de bênção para os seus coleguinhas de sala de aula, de escola? Será que nós estamos sendo influenciadores ou influenciados? Hoje é muito comum, é uma febre que virou agora nas redes sociais, os influenciadores digitais. Podemos usar isso como uma ferramenta de evangelismo? Claro, né? Porque tudo que existe tem um propósito e nós podemos usar essa ferramenta para a glória de Deus. Na verdade, não somente isto. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos é para a glória de Deus. Amém? Porque dele e por ele. Nós cantamos aqui várias vezes. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Então, seja você um influenciador digital cristão. Um influenciador do verdadeiro e genuíno evangelho, que salva, que resgata, que liberta, que transforma. Então sejamos assim esse canal, porque muitos ainda se encontram com fome e sede de justiça, mas estão em busca ou estão na busca em fontes erradas. E cada vez mais estão levando a sua ruína e destruição. As 4 primeiras bem-aventuranças que nós ouvimos durante esses dias, ministradas pelo nosso pastor Luiz Faustino, descrevem as necessidades de um seguidor de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça é a última dessa série. Primeiramente, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ser humilde de espírito é reconhecer a própria carência espiritual e dependência em Deus. É o que nós aprendemos, que está também em Salmos, capítulo 34, versículo 6. Essas bem-aventuranças levam à segunda, que são os humildes de espírito. Os humildes de espírito lamentam a sua pobreza. Primeiramente, eles lamentaram o seu próprio pecado. Essa é a maior pobreza que um ser humano pode ter e viver. Pobreza espiritual, pobreza de pecado. E depois, esse lamento é bem-aventurado, já que Deus irá consolar aqueles que choram por causa do pecado. Em Salmo 119, versículo 136, nos diz assim: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Em Tiago, também existe um clamor por lamento. Tiago capítulo 4, versículos 8. Vamos ler o que diz? Tiago capítulo 4, versículos 8 e 9. Tiago capítulo 4, versículos 8 e 9, nos diz assim: sobretudo, desculpe, irmãos, estava na leitura errada. Tiago capítulo 4, versículos 8 e 9. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. No verso 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Então, esse é o objetivo, esse é o propósito pelo qual nós fomos chamados. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Todos os dias, irmãos, nós estamos sujeitos a pecar. Estamos sujeitos a cair. Estamos cercados de tentações. Mas qual tem sido a nossa atitude, a nossa ação diante de tais situações, de tais condições? Então temos que nos humilhar diante do Senhor. Temos que nos apresentar a Ele como um coração sincero, um coração quebrantado, um coração sujeito ao seu querer,
reconhecendo que somos pecadores e que temos que manter esse coração sempre guiado pelo Senhor, para que assim Ele nos purifique, nos limpe de todo o pecado, nos mantenha limpo e que nos encha com o seu Santo Espírito. E nós cantamos hoje pela manhã: Espírito, enche a minha vida. Se você pegar um copo, se ele estiver cheio de água, não tem como enchê-lo mais, ele vai transbordar, não é verdade? Então, o nosso corpo, espiritualmente falando, nós temos que nos esvaziar de nós, para que assim ele seja cheio do Espírito de Deus. Amém? E assim se cumprirá a vontade do Senhor em nossas vidas. E para finalizar, irmãos, a segunda bem-aventurança leva à terceira: aqueles que reconhecem a pobreza espiritual e lamentam são mansos. A mansidão é o exposto da arrogância, da inveja e da ambição egoísta. Ela demonstra um contraste de como proceder e como acontece que estejamos nos colocando como uma pessoa de fato egoísta, quando nos falta a mansidão. Porque os mansos reconhecem a sua pobreza espiritual e a lamentam. Eles se recusam a exaltar a si mesmos. E agora, então, vem a bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça. A bem-aventurança primordial. Se os discípulos conhecem seu pecado e a sua fraqueza, clamarão também a Deus para que a sua ânsia por justiça seja satisfeita. Não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Amém? E assim, então, irmãos, chegando à conclusão, o profeta Oséias traduziu muito bem essa bem-aventurança quando disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conhecer a Deus é o que preenche o vazio da nossa alma, da alma do ser humano. A sede e fome que temos da justiça é contínua e para a vida toda. E, em certa medida, seremos sim saciados, porém sempre anelaremos por mais de Deus em nós. Então, que eu e você venhamos refletir sobre essa mensagem e orar ao Senhor: Senhor, me ensina a tua justiça, me ensina a ser justo, não com os meus próprios méritos, com o meu próprio entendimento, mas com o entendimento da tua palavra. Que assim, então, Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém, irmãos?